ser um jovem no país do carnaval, né? E aí, Netinho, como é ser jovem no país do carnaval? Só Jesus na causa, né? É interessante que eu, graças a Deus, nunca tive uma experiência muito a fundo, né, com carnaval. Nunca tive experiência de participar de festas, até porque eu nasci num lar cristão, eu cresci na igreja, então o carnaval era sempre na igreja. Ou acampamento de carnaval que a gente teve aqui muito tempo na igreja. E também eram momentos incríveis, né, os acampamentos de carnavais aqui na igreja. Inclusive, se Deus permitir, a gente vai voltar aí a fazer Amém. esses acampamentos. Porque tem muito Bom. pedido, né? Muita gente Isso. quer. Muita gente gosta de estar no momento mais guardado, né? Porque ficar exposto a tudo isso, às vezes, muita gente novo convertido e tal, precisa estar afastado, mas esse momento é um momento muito crucial, até mesmo para a fé de muita gente, né? Muita gente passa por muita provação e tal, e a juventude é um momento muito ímpar na nossa vida, é um momento muito definidor. E aí eu posso falar um pouco agora como jovem, como líder de adolescentes, né? Que é uma fase ímpar na nossa vida, adolescência. É uma fase onde a gente vai estar definindo, as nossas decisões vão definir muita coisa do nosso futuro. Isso. Então, a gente vê muita gente perdendo o futuro por causa da decisão que tomou no carnaval. E aí acaba engravidando, acaba tendo algum problema ali, ou acaba no meio das festas ali, perdendo até mesmo a própria vida. E aí a gente vê que realmente aquela festa não é só a alegria que mostram, mas tem muitas consequências também se não for tomados os devidos cuidados. Então, é muito importante a gente ter cuidado e ciência do que pode acontecer nesses momentos. Perfeito. E aí, Danilão? Então, o carnaval, como o nome já diz, né, é uma festa da carne, onde os exageros eles são evidenciados, né, porque quem bebe vai beber muito mais no carnaval, quem se droga vai se drogar muito mais, quem vive na prostituição vai se prostituir ainda mais, né? Então, é uma festa onde a sociedade costuma mergulhar e imergir num momento como esse. Então, é uma festa onde literalmente você se afasta de Deus, né? Diferente de Netinho, eu já tive algumas experiências passadas no carnaval. Eu estava até compartilhando antes de a gente começar aqui o podcast, né? Que eu me converti há 9 anos atrás, tá? E eu era alguém que vivia ambiente de festa, vivi também ambiente de carnaval. E eu lembro que eu me converti da boca pra fora 9 anos atrás, na volta do encontro do meu irmão. E pra ser bem breve, assim, eu cheguei em casa e disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Semana que vem é o carnaval. Então eu chego em Olha casa... a data crucial que o cara vai se converter. Pois é, né? Então eu lembro que meu irmão com muita sabedoria chegou até mim e disse, ó, Danilo, não se preocupa, porque é Deus que vai lhe mudar aos poucos. Então eu só peço uma coisa a você, não se afaste de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Então eu disse, não, vamos ver se ele me convence mesmo. E fui pro carnaval. Fui curtir o carnaval, fui pra Olinda, fui pras festas que tinham e tal. Só que naquele ano o carnaval tava com sabor diferente. Eu não tinha tanta alegria como eu já tive no passado. Então eu senti que tinha alguma coisa diferente. Eu conversava com meus amigos e dizia, não tá tão divertido esse carnaval não, né? E eles diziam, não, tá muito legal, tá fera. E eu sentia que tava alguma coisa diferente. Então eu lembro que meu irmão chegou até mim e disse, olha, eu queria te convidar para ir pro acampamento da igreja. E eu disse, esse cara é doido, no meio do carnaval me chamando pra ir pra coisa de igreja. Eu disse, não, cara, não vou pra coisa de igreja. Ele, não, vamos, vai ser legal, tem piscina, tem campo. E eu decidi dar uma oportunidade, né? Eu disse, não, vamos, porque a gente passa uma tarde lá, volta, e à noite eu vou pra outra festa de carnaval. E eu fui pro acampamento, e eu lembro que quando a gente chega lá, ele diz, olha, se você quiser, vai ter uma administração antes, quem vai estar lá o bispo e tal. Se quiser assistir um pouco antes, assim, a administração antes de a gente jogar bola, vai ser legal. Eu disse, não, já tô aqui mesmo, vamos lá. E naquele dia o Espírito Santo me pegou de uma forma, eu acho que eu passei chorando uns 30 minutos. Eu fui realmente tocado por Deus ali, eu chorava ali sem parar. E eu comecei a enxergar os pecados que estavam na minha vida, eu comecei a enxergar o quão pecador eu era e quão amado eu estava sendo por Jesus, né? Então naquele momento minha vida foi transformada. Eu lembro que como a gente só tinha ido preparado para passar uma tarde, eu não tinha levado nada. Então a gente voltou para Recife. Eu chego em casa, entro no meu quarto, meu irmão ficou na sala conversando com um amigo e dizendo, e aí, será que Deus realmente falou com ele? Será que ele vai pro carnaval agora? E eu acho que uns 5 minutinhos depois eu tava na sala com mala pronta, dizendo, eu tô voltando para aquele acampamento agora, e se vocês quiserem, vocês vão comigo, senão vocês podem fazer o que vocês quiserem. Meu irmão disse, não, eu vou com você. E eu lembro que ligaram pro pessoal da igreja e disse, arruma um quarto aí pra gente, porque meu irmão quer ir, tem que ter um quarto pra ele, e arrumaram um quarto pra mim, graças a Deus.
E eu só voltei na quarta-feira, né, no final de tudo lá do acampamento, porque realmente tinha que acabar. Senão eu tava lá até hoje, foi realmente uma experiência incrível que eu tive com Deus. Então, realmente eu fui tocado. É muito difícil você ser um jovem cristão na época do carnaval, né? Como eu falei, pelos exageros que tem, enfim, pelas propostas que o mundo oferece. E quando você não entende as promessas que Deus te oferece, é muito fácil você se der essas propostas. Então, graças a Deus, eu consegui naquele carnaval, naquele momento, conhecer Jesus. E desde então tem um significado diferente para mim. Enquanto muita gente enxerga a morte, eu enxergo um novo começo na minha vida. E eu também tive algumas oportunidades de ir também para acampamento após a minha conversão. E também tive de evangelizar no carnaval, que foi também uma experiência incrível, né? Alguns anos a gente foi com o pessoal do Alt. E se o pessoal estiver assistindo aí também, segue lá as redes sociais do Alt, que também é um pessoal que faz um trabalho muito legal. E foi isso, foi incrível também essas experiências que a gente teve no carnaval. Ele falou algo interessante aí que eu até lembrei do versículo, né? Quando Nicodemos ele chega até Jesus, ele pergunta, né, o que é necessário para nascer de novo e tal, para alcançar o reino de Deus. E Deus vai falar para ele que as coisas da carne, tipo, a mente da carne só vai entender as coisas da carne. Para ele viver, ele precisa entender o que é espiritual. E ele falou que o carnaval não tinha mais o sabor da carne. Isso. Porque não era o espírito dele estava ansiando outra coisa. Então, tipo, esse é o ponto-chave. É entender que, às vezes, a gente vai estar desejando a coisa da carne. A gente precisa matar a carne. A gente precisa vivificar o espírito. E aí a gente vai começar a desejar viver as coisas do espírito. Isso aí. Tem algum testemunho, Alisson, relacionado a carnaval? Eu acho assim, principalmente da caminhada cristã? Eu acho que pela minha profissão, né, de ser bombeiro militar, eu tive um conhecimento maior do carnaval na profissão. Eu não fui evangélico a minha vida toda também, mas quando eu me converti, eu já tinha um contato com o carnaval, mas era mais um carnaval de clube, assim, de ir para clubes fechados e tal. E eu era muito novo, então a gente era muito mais saudável o carnaval, se eu posso dizer assim, né? O pessoal brincava muito de sujar, de batom, era molhar, o mais exagerado que tinha era um ovo podre, né, que a turma jogava, uma coisa assim. Mas depois começou, assim, a droga mais pesada que a gente via era o loló e tinha a maconha, né? O maconheiro era rechaçado pelo povo. Vai pra lá, maconheiro. Não. Então a gente não tinha essas drogas sintéticas muito pesadas como a gente tem hoje. Mas aí, quando eu entrei para ser bombeiro, aí eu vi um outro lado do carnaval, que eu nunca tinha visto. Mulheres, assim, chegarem e tirarem a roupa na minha frente e urinarem, assim, na minha frente. É só você botar na internet aí. Você vai ver que o que eu tô falando é verdade. As mulheres urinando na frente de todo mundo. E uma mulher em sã consciência, ela não faz isso. Ela não vai expor a sua intimidade na frente de um monte de gente. Então você vê que há uma dominação do mal ali. Tem algo espiritual que muda aquilo lá. Homens também, eu já vi o pessoal fazendo sexo no meio da rua. Eu nunca tinha visto aquilo. E eu vi na praia, na água, né, dentro da água. Então, a água baixava o nível assim, a gente via o pessoal fazendo sexo na frente de todo mundo. Então eu fiquei olhando assim, qual era a diferença do ser humano para um animal, um cão e uma cadela na rua, né? Ele não se importa, um cão ele não se importa, ele cruza com a cadela lá e ele não quer saber quantos filhotes vão ter, para onde ela vai, né? Então a gente estava se assemelhando muito a um animal e aquilo me mexeu muito comigo. E ali eu já tinha um conhecimento do evangelho e aquilo me afastou mais do que me aproximou daquele carnaval. Porque eu vi a face negra do pecado ali. Então, aquilo é muito pesado, né? Eu tenho 18 anos, vou entrar em 19 anos de profissão, e eu vi muita coisa, todo ano eu estava escalado no Galo da Madrugada. E depois eu fiquei olhando como é que o cara sai de casa e vai para um evento daquele, que não tem segurança, porque é muita gente no local. Você não tem como controlar. Não tem como controlar. O pessoal se joga lá de cima das pontes, não sei se você sabe, mas quando tem muito calor, ele já está embriagado e se joga da ponte. O bombeiro tem que pegar ele lá embaixo porque ele está se afogando. Meu Deus.
Então, é um ambiente que é muita gente, uma quantidade de policiais pequena, de bombeiros também. Então, é um ambiente que é uma bomba, né? É uma bomba. Você vê que o americano, ele não faz uma coisa dessa. A gente vê o Natal na Times Square, né? A virada do ano. Eles limitam o povo, né? Então, tem uma quantidade de militar, de polícia para um policial para uma quantidade de efetivo. Então, a gente faz umas coisas meio loucas, sabe? Ali eu vejo assalto, crimes. É uma coisa incontrolável. Então, é muito triste. Eu fiquei muito chocado com o que eu vi, né? E eu mesmo só vou porque eu tenho que trabalhar. E assim eu vou pedindo a Deus para que Ele me tire, né, daquele local o mais rápido possível. É terrível. E é pensar também o que é que leva uma pessoa a isso. Porque se você pensar, se você for analisar, se a pessoa faz isso assim nessa época do ano, significa que ele tem uma certa forma predisposição. Ele é capaz de fazer tal coisa. Só precisa ter Um ambiente necessário. exatamente um ambiente propício para ele fazer aquilo. Então, o que é que diferencia ele nesse momento e ele da vida cotidiana dele? O que é que prende ele no seu cotidiano? Porque isso chega a ser um pouco assustador. Porque Às vezes é só uma oportunidade, né? Que Exatamente. queria uma desculpa, né? revela o caráter da pessoa. Isso. Eu gosto de olhar assim para uma pessoa embriagada e pensar que ele tá bêbado, aquela bebida ali só tá apenas atenuando algo que já tá dentro dele. Isso aí. E a gente tá falando embriagado, drogado, mas tem muitas vezes que não precisa Que nem disso. tá, é verdade. Por exemplo, aquela história de catraia. O homem sair vestido de mulher. O cara em casa ainda não bebeu. Ele tá se ajeitando, ele já tá dizendo, eu vou sair de mulher, eu vou ficar fazendo aquelas piruagens todinha. No caminho, quando ele tiver para sair de casa, ele vai beber, lá ele vai beber, na volta ele vai beber, mas o cara queria fazer aquilo ali. Né? E quantas pessoas aí depois, debaixo dos panos, aí tá entrando nessa área aí Se e vira desvirtuar, homossexual também, né? Isso. Carnaval é o tempo do hedonismo. Não é? É a Tempo festa do da carne, hedonismo. dar liberdade à carne. Exato. Eu acho até assim que a imprensa mostra muito que todo mundo feliz, né? Mas não mostra o saldo negativo das pessoas que brincaram carnaval em toda a sua vida. Pode ver. Todos vão ter uma experiência negativa de assalto, de violência. Sim. Então, O próprio medo de ir pro carnaval já pensando, não pode levar isso, não Um pode levar celular. aquilo, não pode andar com isso. Tem que estar com o mínimo de coisa valiosa possível, porque senão vai passar alguém correndo, pegar a corrente, vai Isso passar mesmo. alguém e furtar o celular. Então, como é que o cara vai pra uma festa que tecnicamente era pra ser algo divertido, algo alegre, Prazeroso, né? algo prazeroso, e ele tem que ir com medo. Então ele já vai Para você receoso. ver, para você ver, né, o quão cega o pecado e o quão escraviza a pessoa, né? Verdade. Porque quando você lê a história da mulher adúltera, a lei dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela iria morrer. Aquela mulher sabia que a lei dizia que se ela fosse pega, ela morria. Mas o pecado era tão forte na vida dela que mesmo custando a vida dela, ela queria cometer. Ela se expôs àquilo ali, aquele risco. Entende? Então, muitas vezes é isso que acontece. A pessoa está tão cega, está tão escravizada no pecado, por mais que as pessoas tenham consciência de todo esse malefício, de todo esse perigo que a gente citou aqui na mesa, ainda assim ela se expõe a tudo isso. Verdade. Por quê? Porque está escravizado aquilo ali, está preso aquilo ali, está cego. Entende? Uhum. Então, por isso que é tão importante a luz do evangelho, é por isso que é tão importante, muitas vezes, a gente como igreja se posicionar, mostrar, né, o outro lado da moeda, mostrar o evangelho. Como eu falei, eu em pleno carnaval tava lá, curtindo, tava em festa, e meu irmão chegava em mim e disse, olha, não é por aí, entendeu? Não se afasta de Jesus não, deixa o Espírito Santo te convencer e tal. E foi aí que a semente foi plantada e eu acabei entregando minha vida para Jesus. Ninguém mostra, né, o número de HIV que aumenta, né? Isso. O pessoal que pegou doença venérea. Ninguém mostra os filhos de várias Gravidez indesejada, um monte de gravidez indesejada. Pior, muitas vezes aborto, né? Isso. E ninguém vai mais além. Por exemplo, se o cara procurasse esses filhos que cresceram sem saber quem era o pai. Isso. Como é que ficou a vida deles por causa de um carnaval? Como é que ficou a vida afetiva Isso. dessa criança? Uma menina que não teve o pai, ou de um pai que não teve o pai, e que a mãe nem sabe quem é o pai. Vê? Eu Foram conheci tantos que ela nem tem como fazer o teste de exatamente. DNA Não de tudinho sabe. e descobrir. Ela se relacionou com um cara que ela conheceu ali e o cara foi embora. Primeira vez e última vez que viu na vida. Exatamente. Então a gente não faz, a gente não analisa a fundo o impacto negativo de tudo aquilo ali. E a gente deixa muito superficial. Então
A mídia vem e faz, olha, é lindo, todo mundo sorrindo, né? Ou aquelas maquiagens, é a coisa mais bonita. Os enfeites, as fantasias, É. a brincadeira. Não é? Porque a mídia, ela quer trazer uma romantização de tudo aquilo, né? Que Isso. na verdade é uma cultura, né? Que é lucrativo, né, também. O que é destrutivo é a cultura. Essa cultura aí da hedonização, da carne pura aí, achar que é normal, que é tranquilo, que é necessário. Porque tem gente, já teve época na minha vida que eu ficava pensando, meu Deus, tem que passar logo o tempo para chegar no carnaval. Ou seja, o fim da minha vida era carnaval, para chegar no Tem gente que momento. só começa o ano depois do carnaval. Não, Brasil só começa assim. É. Eu sou empresário, e aí a gente precisa desacelerar e esperar as coisas. A gente Pra tá poder- prospectando, falando com clientes, né? Ele falou, não, mas vamos deixar passar o carnaval. Então, na pandemia, o que, é que a gente viu um pouco disso? Não tinha carnaval, as pessoas já começavam a trabalhar um pouco antes, já começavam a fazer negócios um Isso. pouco antes. E a gente viu uma aceleração diferente na retomada da economia por conta disso. Porque as pessoas não tinham aquela âncora da cultura do carnaval, falando, aqui não tem, vamos trabalhar, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Mas aí volta o carnaval, em vez da gente, né, mudar a cultura, aprender com aquilo, parece que a gente regride de novo, né? Isso aí.